Adorarei, adorarei, pois o véu está rasgado e eu posso entrar. Adorarei. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 17 e 18, nós encontramos aquela conhecida passagem em que o Senhor Jesus, com seus discípulos, ele faz uma pergunta que chamaria a atenção dos seus discípulos, quando ele disse assim: escuta, o que dizem o povo a meu respeito? E eles disseram assim: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, e outros dizem que tu és um profeta que surgiu. Aí Jesus, então, num breve silêncio, ele pergunta: muito bem, e vocês, o que dizem a meu respeito? E Pedro se adianta e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus: muito bem, Pedro, meus parabéns pela tua resposta, mas eu quero dizer que não foi uma resposta da tua própria inteligência. O que você acaba de falar aí é uma revelação do Pai. É uma revelação do Pai. Tu és Pedro, que no original, Petrus, significa um fragmento de pedra. E eu sou a pedra principal, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Igreja é um termo que já está desgastado com o tempo que nós estamos vivendo. Ele sofre um desgaste muito grande, no termo igreja. Pessoas decepcionadas, pessoas que não querem mais fazer parte de uma igreja, de uma organização, até mesmo dizendo: eu não preciso de uma igreja para servir a Deus. Eu sou igreja. Não, a Bíblia não diz que nós somos igreja. Eu não sou igreja. Eu sou, individualmente, eu sou o templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. Igreja só cabe para a coletividade, para o povo reunido, e não para o indivíduo. Nós somos templo do Espírito Santo. A igreja não é uma invenção humana, como muitos pensam. Uma organização somente para iludir o povo, para tirar o povo, o dinheiro do povo, enfim. Não. A igreja não é uma invenção humana. Por mais que está como está, infelizmente muitos maus exemplos, muitas decepções, muitas coisas negativas, o evangelho sendo vendido, barateado, a fé sendo negociada, enfim. Mas eu quero te dizer uma coisa, com respeito à igreja. Você, talvez, eu mesmo posso afirmar que Jesus não veio a essa terra para formar uma igreja. Não foi esse o objetivo dele ter vindo a essa terra. Porque quando Jesus estava aqui na terra, o termo igreja já existia. E ele era designado para um grupo de pessoas que era escolhida dentro do povo, tirado para fora. Quer dizer, era escolhido para fazer parte de uma equipe administrativa de uma cidade. Então os reis, os imperadores, enfim, os governos, eles tinham essa equipe, e essa equipe se denominava igreja. Então, hoje, claro, não se usa mais esse termo, igreja, para uma equipe administrativa. Mas essa é a real origem do nome igreja. Era denominado ou designado uma equipe, convidada para fazer parte da administração de uma cidade. Aí Jesus convivia com esse nome de igreja, então ele, nesse momento, como se ele falasse para os discípulos: bem, as cidades, os países têm as suas igrejas, ou seja, os governos têm as suas equipes administrativas, têm a sua igreja para administrar uma cidade. Então é o seguinte: eu vou começar um grande projeto que não se compara com o projeto humano. Por mais que os próprios discípulos entendiam ou pensavam que Jesus ia estabelecer o seu reino terreno, e eles queriam fazer parte da equipe administrativa do reino de Cristo. Mas Jesus, ele disse para eles: eu vou estabelecer a minha igreja, a minha equipe administrativa. Aliás, ele já havia escolhido, era com eles que ele estava começando esse grande projeto.
Ele disse, eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Com isso ele está dizendo que a igreja não ia sofrer solução de continuidade, não ia se dissolver, porque era um reino eterno. Aí Jesus, então, ele expõe para os discípulos, ele prepara os discípulos, e porque ele estava iniciando um grande projeto. Então Jesus não veio para estabelecer igreja, ele veio para estabelecer o reino do Pai. E esse reino era estabelecer no coração das pessoas. O trabalho dele, então, para que esse reino fosse avante, ele precisava preparar uma equipe. E essa equipe, como era comumente denominada, igreja. Agora, de fato, a igreja só começou a existir depois. Jesus, então, desenvolve todo o seu ministério, treina os seus discípulos, e aí vai para a cruz, morre, ressuscita, fica 40 dias com os seus discípulos, e em um certo momento ele diz para eles, vocês vão para Jerusalém, fiquem lá reunidos, lá no cenáculo, até que do alto vocês vão ser revestidos do poder. Lá se cumpriria então o que ele disse para eles, eu não vou deixar vocês só, eu enviarei outro Consolador. Ali então, quando os discípulos foram para Jerusalém, após Jesus ter assunto aos céus, agora eles foram para Jerusalém e lá eles foram cheios do Espírito Santo. Ali aconteceu a inauguração de fato da igreja do Senhor Jesus Cristo. E aí então os apóstolos, seguindo as instruções, eles começaram a organizar a igreja de cidade em cidade, estabelecendo igrejas e pastores, enfim, equipes de liderança, para que esse projeto fosse à frente. Então agora esse termo igreja, ele toma um sentido de religião, um sentido espiritual, um sentido de um sobrenatural e não simplesmente de uma organização humana. Então a igreja passou a ser um projeto que Jesus abraçou. E após então Jesus abraçar esse termo, esse nome igreja, então na esfera física, humana simplesmente, ele se desaparece e se estabelece como igreja do Senhor Jesus. Então a igreja começa a crescer, tomar corpo. Assim como Jesus, para vir a essa terra, ele precisou tomar uma forma física, um corpo físico, quando depois que ele morreu, ressuscitou e depois subiu aos céus, ele precisava deixar o seu corpo visível a essa terra. Então o seu corpo que ele deixou visível nessa terra foi a igreja como organização. E a vida dessa igreja, que é o organismo, então é a igreja espiritual. Mas o corpo visível é a igreja, é a organização composta de pessoas pecadoras e que erram, que têm suas falhas. Mas é o corpo de Cristo. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós nunca devemos desprezar o corpo de Cristo. Por mais que achemos que haja erros, abusos e tantas coisas, mas nós sempre teremos na nossa cidade uma igreja em que nós podemos servir ao Senhor. Procure estar ligado ao corpo de Cristo. Procure servir ao Senhor. Não despreze a igreja do Senhor. Não despreze o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, que ele deixou seus apóstolos, pastores, profetas, enfim, para a edificação dessa igreja visível, dessa organização. A organização não é nada mais, nada menos do que a agência promotora do reino de Deus aqui nessa terra. Então você precisa fazer parte. Não fique fora. Não fique fora da igreja do Senhor Jesus. Amém? Faça parte. Você que é aqui de Pato Branco, da região, eu te convido a fazer parte da igreja Renascer. Você que ainda não está fazendo parte de uma igreja, do corpo de Cristo, então eu te convido, faça parte da igreja Renascer, que fica aqui na Rua Barão do Rio Branco, número 350, aqui na Baixada. Todos os domingos às 19 horas nós temos aqui o grande culto da família e eu te convido, venha fazer parte. Amém? Você é o nosso convidado. Te esperamos aqui. Deus abençoe. Até lá.